Boa tarde, olá a todos. A palestra de hoje vai ser sobre o impacto do uso excessivo de telas e mídias na saúde de crianças e adolescentes durante a pandemia. Eu sou a Priscila Margombada, sou fisioterapeuta, trabalho na UTIM, aqui da UCAM, e trabalho também no setor de neuropediatria do CREFES. Após a declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde, o isolamento e o distanciamento social eles foram adotados como medida principal de prevenção do novo coronavírus. E com isso, novas rotinas aconteceram, então mudanças na forma de trabalhar, de estudar, de se relacionar, de ter lazer, e além da formação de novos núcleos familiares. Então, crianças que passavam algum período, né, com cuidadores, em escolas, passaram a conviver 24 horas com seus pais, familiares e responsável. O mundo digital, ele ofereceu uma série de alternativas tecnológicas para solucionar algumas limitações que foram impostas, exercendo um papel funcional e efetivo bem importante nessa época. O isolamento social ele acabou intensificando o tempo de telas de crianças e adolescentes. Quando eu falo de tela, eu estou falando de celular, dos tablets, de televisão, do videogame, de todas essas mídias. E as crianças que nunca tiveram um contato com tela, passaram a ter esse contato para manter o convívio com os avós, os familiares mais distantes e as crianças maiores para realizar, né, as suas atividades escolares como forma de lazer, contato com os familiares e amigos. O impacto desse uso excessivo de telas na saúde física e mental das crianças é foco de atenção dos profissionais de saúde, de pais, pesquisadores, educadores, porque o que a gente observa é que cada vez mais a gente tem um uso mais precoce, então crianças cada vez menores estão fazendo uso dessas telas e também um uso excessivo e prolongado. Aqui no Brasil, a gente tem uma pesquisa que é a TIC Kids Online Brasil, que ela é desenvolvida desde 2012, acontece em outros países também, tem como objetivo gerar evidência do uso da internet por crianças e adolescentes na faixa etária entre 9 e 17 anos de idade. Na última pesquisa, em 2019, foram entrevistados 2.954 crianças e familiares. E ocorreu no período de outubro de 2019 e março de 2020, ou seja, antes, né, da pandemia. Essa última pesquisa foi realizada. Esse link aqui embaixo é para quem quiser mais informações, tá? Nesse link você encontra todos os dados de todas as outras pesquisas. E se a gente fizer um comparativo entre a pesquisa de 2013, que foi a primeira pesquisa, e a pesquisa de 2019, a última, a gente observa que teve um aumento importante dos usuários de internet nessa faixa etária de idade. Então, antes era por volta de 50%, agora já é 89%, e as crianças que são da classe A e B, 100% relataram ser usuários da internet. E 54% de todos os entrevistados possuem internet em casa. Além disso, quando questionado a respeito do uso excessivo de telas, 25% dos entrevistados, eles relataram que já tentaram ficar menos tempo na internet, mas eles não conseguiram. E 20% que já substituiu o tempo de dormir e de se alimentar para ficar na internet, mostrando aí uma tendência de dependência desse uso. E o Código Internacional de Doença, o CID, a próxima edição será em 2022, ele já inclui a dependência de videogames como uma doença, né? A internet, ela tem um conteúdo muito extenso, então a criança e o adolescente, ele tem acesso a vários tipos de informação,
E essas informações, elas são muitas vezes customizadas, que a gente chama, né? Ela se adapta a qualquer tipo de criança. As crianças típicas, as crianças atípicas, aquelas com um atraso de desenvolvimento, os autistas, os pacientes com paralisia cerebral. Então, tem conteúdo para todo mundo. E a criança, quando ela acessa a internet, ela se posiciona numa posição de comando. Ou seja, essa criança, ela assiste o que ela quer, na hora que ela quer, o conteúdo que ela quer, aonde ela quer. Então, é muito acessível. E muitas vezes essa posição de comando impede que a criança desempenhe uma característica que é muito importante no indivíduo, que é a característica de resiliência, que é a criança saber lidar e se adaptar a algumas dificuldades, a mudar algumas formas de agir. E associado a isso, a imaturidade cerebral da criança impede que ela tome muitas vezes decisões do que ela vai assistir, o tempo que ela vai assistir, e isso, somando isso tudo, gera um ambiente propício a gerar vícios até, né? Uma certa dependência daquela da, dessa posição do comando, de todas essas coisas que a internet oferece. E aí, a gente já tem bem documentado isso na literatura, muita evidência científica que já comprova todas essas alterações que o uso excessivo de telas causam, né? As alterações de atraso do desenvolvimento motor, as alterações sensoriais, comportamentais, ortopédicas, atraso de fala, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre essas alterações. Uma delas é o atraso do desenvolvimento motor e as alterações na integração sensorial. Os 2 primeiros anos de vida de uma criança, ela é um período crítico para o desenvolvimento da criança. É a fase de maior plasticidade cerebral. É a fase em que o sistema nervoso da criança, ela tem a maior capacidade de mudar, de se adaptar, de se moldar às experiências novas. Essa faixa etária, a criança faz grandes aquisições motoras. Então, ela passa daquele bebezinho totalmente independente, com movimentos incoordenados, alguns involuntários, reflexos, para uma criança de 2 anos, capaz de se comunicar, capaz de deambular, de reconhecer pessoas. E além disso, esse período é um período crucial para a formação dos vínculos familiares. É quando a criança ela começa a perceber quem é o pai, a mãe, reconhecer os avós, interagir com outras crianças. Então, é uma frase muito importante para o desenvolvimento da criança. E para que esse desenvolvimento ele ocorra de uma forma adequada, deve-se ter um desenvolvimento harmônico de todos os sistemas. E para isso é preciso que a criança tenha estímulos motores e sensoriais adequados para cada faixa etária. E quando eu falo desses estímulos sensoriais, a gente está falando dos estímulos táteis, proprioceptivos, o vestibular, que é relacionado à parte de equilíbrio da criança, visual, auditivo, gustatório, olfatório. O uso excessivo de telas, ele diminui a exploração do ambiente. Então, muitas vezes, quando, não sei se né, alguns pais aqui vão se identificar com essa situação, mas quando a criança você leva seu filho a um restaurante, que ele é ofertado um tablet ou algum outro dispositivo, é justamente para a criança ficar quietinha, né? Para não fazer barulho, para não perturbar os outros clientes, e isso faz com que a criança diminua a exploração do ambiente. Em casa é a mesma coisa. Então, para a criança se desenvolver, para ganhar essas aquisições motoras,
motoras, para ser estimulada, a criança ela tem que ter o querer. Então, se a criança vê um objeto, vamos supor, e ela não sabe ainda deambular, ela só sabe rolar, ela tem que criar estratégias motoras para que ela possa buscar aquele objeto, seja rolando, seja em prono e puxando o lençol até ela chegar mais perto do objeto. Então, para que isso ocorra, a criança ela tem que estar num ambiente que seja estimulante para ela. E além disso, além dessa estimulação motora, isso também favorece a parte de aprendizagem cognitiva da criança. Então, o celular, o excesso desse uso, ele faz com que a criança diminua essa exploração, tenha menos curiosidade pelo ambiente e aí ela pode desenvolver algum atraso motor. Além disso, a diminuição da interação pessoal. Então, é uma criança que passa muito tempo no celular, é uma criança que conversa menos, que interage menos com a família. E como eu falei, essa fase, né, dos 2 anos, ela é muito importante para essa formação dos vínculos, é onde a criança vai aprender, muitas vezes, a ter prazer com o relacionamento. As crianças que têm dificuldade de criação de vínculo são aquelas crianças que vão ter um pouco mais de dificuldade na escola, de fazer amizades, muitas vezes são crianças irritadas, que batem no amiguinho, que morde o amiguinho, e muitas vezes na fase da adolescência vai ter mais problemas para se relacionar com outras pessoas. Além disso, o uso exagerado de telas, ele estimula de uma forma exacerbada o sistema visual e auditivo. E como eu falei que tem que ter aquele estímulo harmônico, quando a gente estimula mais um sistema do que outro, a gente acaba inibindo alguns sistemas. E a gente tem algo que a gente chama hoje de alteração de integração sensorial, que é a criança ela não consegue receber bem um estímulo e responder de uma forma, o corpo responder de uma forma adequada. Então, muitas vezes as crianças elas acabam tendo dificuldades na parte tátil, então são crianças que andam na ponta do pé, porque tem uma sensibilidade alterada, não só na planta do pé, mas na palma da mão, na boca, então tem recusa de alguns alimentos, seletividade alimentar, são crianças que não conseguem manusear, às vezes, objetos com texturas diferentes, andam na pontinha dos pés, então tudo isso está relacionado a esse uso excessivo de telas e essa forma exacerbada de estimular, às vezes, um sistema e outro, e deixando um sistema sem ser estimulado. Somado a isso tudo, a gente vai ter uma série de outros transtornos, né? Os transtornos, por exemplo, alimentares, quando a criança usa o celular durante a alimentação, ela torna aquele hábito de se alimentar de uma forma automática. Então, ela perde todos os estímulos de cheiro, de sabor, de texturas, de formas, as cores, o gosto, a percepção, muitas vezes, da fome, da saciedade. Além disso, quando a criança segura o objeto, o celular durante a alimentação, ela precisa ser alimentada por outras pessoas. Então, ela não manipula também o alimento. Outro atraso é o da linguagem de fala. Então, o atraso da linguagem da fala, ela está relacionada com a pouca interação entre as pessoas e o ambiente. Então, quando a criança fica no celular, o celular interage com ela, o máximo que a criança vai fazer é cantar uma musiquinha, né? Repetir uma musiquinha ou repetir algum tipo de gesto, mas não é uma criança que vai se comunicar, criar um diálogo, conversar, discutir algo, e isso atrasa a linguagem, a forma da criança se comunicar. E a comunicação, ela está muito ligada também à parte cognitiva e social da criança. E os atrasos de aprendizagem. A aprendizagem, para a criança aprender, ela precisa
ter vários estímulos acontecendo, né? A aprendizagem ela é o resultado de várias estimulações, não só motora, mas como eu falei, né, para a criança aprender a pegar um objeto, ela tem que ser estimulada de várias formas, ela tem que criar essas estratégias motoras e isso contribui para a aprendizagem da criança. E as habilidades que são adquiridas no mundo virtual, elas não são transmitidas para o mundo real. Não é porque uma criança faz bem uma brincadeira de encaixe no celular, ela vai transmitir isso para a realidade, né? Ela não vai pegar um brinquedinho e encaixar. Então, esse somatório todo, ele prejudica também na parte cognitiva, de aprendizagem, depois na fase escolar, essa criança pode também ter alguma dificuldade escolar também. Essa figura, ela foi tirada desse livro que foi escrito por um neurocientista francês. Ele reuniu vários artigos científicos para a publicação desse livro e a gente tirou essa figura de um desses artigos. As crianças que fizeram esses desenhos tinham idade entre 3 e 5 anos. O primeiro desenho é de crianças que fazem uso de tela até 1 hora por dia. O segundo desenho são crianças que passam mais de 3 horas em telas. E o último desenho são crianças que fazem uso de tela irrestrito, não tem supervisão, nem horário, limites, e em algum momento dessas experiências, ela teve alguma experiência traumática, enquanto assistia a televisão ou o celular. E pensando em tudo isso que eu acabei de falar sobre o desenvolvimento motor, se a gente apresentar essa figura para outros profissionais de saúde, cada um vai interpretar de uma certa forma. Eu, como fisioterapeuta, eu poderia dizer que as crianças que estão na primeira figura, elas são muito mais desenvolvidas, tanto a parte motora quanto a parte cognitiva, do que a última, né? As últimas crianças. E, na verdade, elas têm a mesma faixa etária de idade. Além disso, a gente tem as alterações comportamentais. Alguns neuropediatras, eles afirmam que estamos vivendo uma epidemia de transtornos e desvios comportamentais, né? Nunca se viu tantos casos de transtornos de ansiedade, ou positivo desafiador, que são aquelas crianças que enfrentam os pais, batem nos pais, humor, obsessivo compulsivo, transtornos de hiperatividade, de transtorno do espectro autista, depressão, principalmente nos adolescentes. Então, os hábitos de vida, quando eles estão associados a alguma predisposição genética, eles influenciam o surgimento de alterações causadas pelo uso de telas. Então, essa figura, ela representa que quando uma criança ela tem um fator, uma predisposição genética aumentada, se ela faz um uso pequeno por exemplo, de celular, ela vai ter um risco diminuído e provavelmente ela não vai ter sintomas nenhum. Se essa criança aumenta, com a mesma predisposição genética, ela aumenta o risco ambiental, ela pode ter sintomas intermitentes, uma irritabilidade momentânea, algo desse tipo. Se ela aumenta ainda mais, ela pode ter esses sintomas persistentes, aquela criança que muitas vezes muda o comportamento. E quando isso é de uma forma exacerbada, né, sem limites, ela pode chegar até desenvolver algum tipo de transtorno. E aí necessitar de algum tratamento, de alguma intervenção medicamentosa. E como que a gente explica um pouquinho esse comportamento, né? Assim como as áreas motoras e sensitivas do cérebro da criança estão em desenvolvimento e dos adolescentes,
as áreas comportamentais também estão. Então, o sistema límbico, ele é responsável pelas percepções das emoções. E o córtex pré-frontal, ele é responsável pela regulação e o controle comportamental dessas reações. Eles se desenvolvem de uma forma sincrônica. Então, o sistema límbico, ele se desenvolve muito mais rápido do que a área do cérebro que regula esse comportamento. Essa assincronia, esse descompasso, ele fica mais evidente, mais intenso no início da puberdade, que é mais ou menos entre 10 e 12 anos de idade, e ele vai se regularizar, vai terminar a sua maturação na segunda ou terceira década de vida. E isso explica, muitas vezes, as atitudes que os adolescentes e as crianças têm em relação à labilidade emocional, às irritabilidades, às dificuldades de autocontrole, a dificuldade que muitas vezes as crianças têm de interromper uma atividade, resistir a algum tipo de tentação. Então, tudo isso se explica por essa imaturidade. Os jogos de celular, as curtidas, os números de visualizações, isso tudo ativa um sistema de recompensa no cérebro, e que é responsável pela liberação de um neurotransmissor chamado dopamina, que vai promover essa sensação de prazer. Por conta da imaturidade cerebral, essas reações fisiológicas que os adolescentes e as crianças têm, elas são muito intensificadas. Quanto mais elas recebem, mais elas vão querer. E isso cria um ciclo, né, na verdade. Associado a isso, eles têm uma hipoativação dos sistemas envolvidos na regulação da tomada de decisões. Então, as crianças, isso deixa, né, principalmente os adolescentes, muito vulneráveis a comportamentos abusivos, a dependências, a riscos, né, se arriscar em desafios. A gente já teve casos de óbitos, né, de adolescentes que participaram de algum desafio, selfies em locais perigosos. Então, tudo isso ele se explica a essa característica, a essa imaturidade cerebral. Além disso, jogos e alguns conteúdos da internet podem causar um estresse tóxico, tanto para criança quanto para adolescentes, né, liberando um hormônio que se chama cortisol. Esse estresse tóxico, ele acontece quando a criança ela está ela tem um estímulo muito perturbador que acontece de uma forma contínua, muito repetitiva. A criança acaba entrando num ciclo de ansiedade e depressão e ela não tem maturidade para se retirar daquilo dali. Então, ela não consegue se desvincular, na verdade, né, disso, e ela permanece nesses transtornos de comportamento. A literatura, a gente já tem bastante artigo que comprova tudo isso que a gente está falando aqui. Esse primeiro artigo, ele foi feito com mais de 40 mil crianças, de 2 a 17 anos, no ano de 2018, e o que eles observaram? Que quanto mais tela, mais tempo a criança passava usando o celular, menos estabilidade emocional elas tinham. Então, eram crianças muito irritadas, muito chorosas, que não tinham muito autocontrole das emoções. E entre os adolescentes, os que utilizavam mais de 7 horas por dia de tela, eles tinham o dobro de chance de desenvolver depressão e ansiedade. Nesse segundo artigo, foram pesquisadas mais de 7 mil crianças entre 9 e 24 meses no ano de 2014. E eles observaram que as crianças que passavam mais de 2 horas por dia, né, em telas, elas tinham problemas graves, eram considerados, né, problemas graves e moderados de autorregulação, que é isso que eu falei, da irritabilidade, do choro, do descontrole.
Esse terceiro artigo ele foi feito com 506.820, né, adolescentes na idade escolar do oitavo ao 12º escolar. E eles correlacionaram esses dados com as estatísticas nacionais de morte para o suicídio de crianças entre 13 e 18 anos, no ano de 2019. E o que eles observaram? Que quanto mais tempo as crianças, quanto mais foi aumentando o tempo que as crianças foram passando no celular, maior era esse índice de suicídio. E eles observaram também que quanto mais tempo essas crianças passavam no celular, maior eram os fatores de risco para o suicídio. Além disso, os adolescentes que ficavam mais de 20 horas por semana, elas se relataram menos infelizes também. Além disso, a gente observa alterações do sono. Então, a luz azul que é emitida pelas telas, elas diminuem a liberação da melatonina, que é um hormônio que ajuda a regular o sono, a vigília. Esse segundo artigo, feito também com adolescentes, eles observaram que, além da qualidade do sono, a durabilidade também era alterada. Então, quanto maior o tempo de exposição das telas, menor era o período de sono. Outras alterações também que a gente observa bastante em consultório de fisioterapia são as alterações ortopédicas. Assim como a parte cerebral, o esqueleto da criança também está em formação. Então, ao nascimento, grande parte dos ossos ainda não estão totalmente ossificados, né? Eles são substituídos por cartilagem. E as cartilagens, elas são muito mais frágeis, muito mais fáceis de ser deformadas. Então, quando a criança permanece por um longo período numa mesma postura, ou realizando por um longo tempo o mesmo movimento, a mesma função, os movimentos muito repetitivos, eles podem gerar sobrecargas nessas articulações, nos ossos, e aí causar alterações no formato ósseo muscular, gerando, em alguns casos, até deformidades e alterações posturais. Aqui tem alguns exemplos, né, do que a gente pode acontecer, que o principal é o posicionamento da cabeça. Quanto maior a flexão de cabeça, maior é o peso que a gente exerce sobre a coluna. Então, numa postura ereta, com a cabeça na posição neutra, a gente tem mais ou menos 5 quilos de peso, enquanto que quando a criança faz 60 graus de flexão de cabeça, a gente vai ter aí cerca de 27 quilos, né? Então, é uma pressão. Então, quanto maior a flexão da cabeça, maior a sobrecarga muscular. E quanto maior o peso, maior a exigência do músculo, das articulações. E isso tudo pode gerar encurtamentos, deformidades nas curvaturas fisiológicas. Além disso, áreas de compressão, por passar muito tempo com apoio, pode gerar deformidades. Essas deformidades também podem levar a compressões nervosas, ocasionando, né, diminuição de força, formigamento, dor na região, principalmente das mãos, punhos e cotovelos. Os movimentos repetitivos, né, de dedo para passar as telas, ou muitas vezes em jogos também, podem gerar inflamações nos tendões, né, as tendinites, e dependendo do local, também gerar compressões nervosas e perdas de movimento. Bom, agora eu vou convidar a Sheila para falar um pouquinho sobre as intervenções e as recomendações com o uso das telas. Eu sou a Sheila Defante Pérez, sou fisioterapeuta, assim como a Priscila, aqui no CAM, atuante na unidade de terapia intensiva, semi-intensiva e intensiva neonatal.
E agora nós vamos dar continuidade falando sobre a parte de intervenção. E não tem como a gente falar de intervenção sem nos basearmos em estudos e evidências, né, do que está mais recente hoje em comprovação científica. E preocupados com o uso excessivo, o acesso excessivo de crianças e adolescentes hoje, através de videogames, tablets, smartphones, TVs, né, todas as mídias, foi que em 2016 saiu o Manual de Orientação para Pediatras, Pais e Educadores. Antes disso, vários sociedades, estudiosos em pediatria no mundo inteiro se voltaram para esse tema devido à grande demanda e atualidade no tema. Em 2019, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela reiterou o que havia publicado em 2016 e associado também às diretrizes que a OMS publicou de forma integrada, relatando sobre a qualidade da atividade física, o comportamento sedentário, o sono de crianças, e juntas elas formaram orientações e diretrizes aonde associa o perigo do excesso desses dispositivos, associado também ao uso saudável das telas. E aí, dentro dessas diretrizes, são 4 os principais pontos de intervenção colocados nos estudos mais recentes. O primeiro, que é o limitar o tempo de tela. Hoje já há comprovação de que o tempo de tela ela deve ser delimitado de acordo com a idade da criança, disciplinar o uso de eletrônicos, e aí cabe aos pais, aos profissionais de saúde, educadores e cuidadores, explicar e orientar os perigos, né, do uso dos eletrônicos e também os benefícios que eles podem trazer quando usados de forma adequada. O terceiro ponto é valorizar e incentivar hábitos saudáveis, e aí a gente tem que lembrar sempre da prática da atividade física, da importância da boa alimentação, do sono e do lazer, em momentos, principalmente, né, em convívio com a família. Buscar qualidades nos relacionamentos, muito importante também, criar vínculo afetivo e social com amigos e família. E agora, voltado para o limitante do tempo de tela, os estudos mais recentes comprovam que crianças de 0 a 2 anos, eles não devem ter acesso nenhum à tela, nem de forma indireta, através dos pais, que também estão ali perto deles, utilizando. As crianças de 2 a 5 anos podem ter acesso de 1 hora por dia, de 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas por dia, e crianças de 11 a adolescentes de 18 anos, de 2 a 3 horas por dia. Vale ressaltar também que, de preferência, que essas horas sejam fracionadas durante o dia, e que durante as refeições, que as crianças e adolescentes não tenham o hábito de usar nenhum dispositivo móvel desse tipo que possa causar, né, alguma interferência. E nem que antes de dormir faça uso de 1 a 2 horas.
Uso disciplinar o uso de telas. Quando a gente fala em supervisionar o conteúdo acessado, a gente quer dizer que os pais eles devem estar atentos a que tipo de informação seu filho está acessando, se ele está fazendo compra online de alguma coisa que não esteja de acordo, compatível com a idade dele. E sempre há recomendação de que a criança e o adolescente, quando faça uso dessas telas, desses jogos, eles façam em ambientes compartilhados com adultos e não de forma privativa, trancada nos quartos, como às vezes a gente ouve relatos de familiares que nas suas casas ocorrem dessa forma, porque a gente sempre tem que estar à vista, né, do que os nossos filhos, quais os riscos que eles estão correndo e o que eles estão acessando, com quem eles estão se relacionando e conversando nas redes sociais, e quais os tipos, né, de informação que eles estão buscando, principalmente na internet. Orientar sobre as regras do uso da internet, privacidade, proteção social e cyberbullying. Hoje já existem aplicativos e sites que orientam sobre o uso de forma mais segura possível, né? A gente, como pais e educadores, profissionais de saúde, também devemos orientar os filhos a não disponibilizar, por exemplo, o endereço onde ele mora, fotos pessoais, porque com esses dados, senhas de acesso, com esses dados, uma pessoa que não tem uma boa índole, ele pode acessar e podem estar trazendo danos e prejuízos a essa criança e esse adolescente. Hoje é bem comum o cyberbullying, que é um constrangimento, né, psicossocial, que às vezes as pessoas recebem em redes sociais, pela internet, né, de dados móveis, que são nada mais, nada menos pessoas que não têm uma boa educação, uma má índole, não têm uma boa intenção, pegam informações e divulgam de forma adulterada na internet, e aí trazendo prejuízo a essa criança, né? Outra coisa que Priscila também falou, e vale muito lembrar, são as recompensas que esses acessos, esses dados trazem para a criança. Às vezes, o cérebro da criança, ele não sabe separar a fantasia do que é real. E aí, esse processo de recompensa, que a gente escuta muitas vezes falar, deixe seu like, deixe sua curtida, faça seu comentário. Quanto mais comentários você fizer, melhor, mas arrasta para cima, né? Divulga na sua linha do tempo, divulgue para sua lista de contatos. Isso tudo gera uma ansiedade na criança e uma dependência que também vai trazer grandes prejuízos para essa criança no desenvolvimento, né, psicomotor, emocional, cognitivo no geral dessa criança. Os desafios também são outro tipo também de abuso pela internet que trouxe há um tempo atrás, tirou o sono de muitos pais, né, porque muitas crianças passaram a se automutilar. E aí, quando essas crianças, por exemplo, sofrem algum tipo de frustração devido à falta de resiliência que é gerada, essas crianças, elas têm a capacidade, às vezes, de se autodepriorar, se automutilar. São crianças, às vezes, que têm uma propensão à depressão, porque não toleram muito bem a frustração. Valorizar e incentivar hábitos saudáveis. E aí vale falar do sono,
Manter o período do sono de acordo com a faixa etária. Hoje a gente sabe que muitos transtornos do sono vêm também pelo uso excessivo de telas, por isso a importância de você parar de utilizar, interromper a utilização dessas telas 1 a 2 horas antes de dormir. Muitos transtornos do sono, hoje já há evidência científica que eles estão relacionados também a algum transtorno, pode levar a algum transtorno mental na criança. Essa questão, né, de você alterar o sono, a relação sono-vigília, tem sido cada vez mais comum, por exemplo, crianças que trocam o dia pela noite ou que têm os famosos terrores noturnos, que acorda no meio da noite achando que está no meio de um jogo ou que está no meio de uma situação, às vezes acorda falando sobre alguma coisa que vivenciou durante algum momento que ele estava lá jogando. Então, não é permitido a substituição das horas de sono por horas nas telas, né? Isso traz um malefício grande no desenvolvimento cognitivo da criança. A alimentação. É importante manter a rotina de horário das refeições. Hoje a gente, às vezes, é difícil ver as crianças quererem se sentar às mesas para fazer suas refeições com os pais, e isso é de extrema importância para criar vínculo afetivo, para criar uma maior socialização, um maior grau de confiança entre pai e filho. A troca de olhar aumenta, né, a questão da afetividade e da segurança que você passa para o seu filho na hora de uma conversa. Então, é ali que, às vezes, muita coisa é esclarecida e isso está se perdendo, porque as crianças hoje, muitas vezes, não querem interromper o momento do jogo ou do filme ou, né, da hora que está lá conversando na internet ou que está mesmo jogando com um colega para poder fazer algum tipo de refeições, e aí vem alguns transtornos alimentares, algumas deficiências de vitamina, e também pode ocorrer o oposto, aquela criança que tem os seus hormônios alterados pela falta, por exemplo, do sono, que é onde a maioria dos hormônios são secretados, e aí são crianças com propensão à obesidade, trocam um alimento saudável para ser mais rápido, porque aí não precisa parar, né, aquele momento que, teoricamente, ele acha que ele está sendo de lazer para ele, e aí ele prefere trocar o alimento saudável, sentar à mesa por lanches rápidos, onde ele não precisa fazer sua pausa. Então, por isso também, nesse momento de se sentar à mesa, é importante que nenhum desses dispositivos sejam acessados. A prática de atividade física, ela é muito importante. As crianças e adolescentes devem ser estimulados com brincadeiras compatíveis com a idade, que envolvam diferentes estímulos motores, sensoriais, coordenação e equilíbrio, tudo de acordo com a sua, igual eu falei, compatíveis com a idade. E mais para frente agora a gente vai estar abordando, por exemplo, a atividade física de 0 a 6 meses. São bebês que, às vezes, eles estão necessitando ganhar os seus marcos motores, então eles precisam, é importante para eles serem estimulados, principalmente durante mais ou menos 30 minutos, no mínimo, diário, de barriguinha para baixo, para ele ganhar seu tônus extensor, para poder ir alcançando o rolar, o sentar, o engatinhar, e assim até o andar. E aí, nessa faixa etária também, a gente pode estar estimulando principalmente o visual, o auditivo, através de chocalhos,
de móveis, às vezes até mesmo produzidos por pais e cuidadores. De 1 a 2 anos, prioriza-se, né, o ganho da coordenação motora, e aí a gente continua na estimulação sensorial, no desenvolvimento do movimento de pinça. Então, é importante trabalhar com essas crianças formas, cores, texturas, o separar, o colocar o brinquedo longe dele para estimular, né, que ele vá até o brinquedo e aí ele vai estar se movimentando, ganhando tônus e, consequentemente, adquirindo o seu tônus, né, e seus marcos. A criança, por exemplo, que é privada disso pelo uso de telas, como a Priscila mesmo falou, ele pode ter um atraso no desenvolvimento motor e às vezes são crianças que tendem a ter um tônus mais flexor, mais curvado, e são crianças, às vezes, que quando colocados, né, estimulados, não têm um interesse em buscar, tem a sua fala atrasada, porque não faz a troca com o ambiente. Então, é de extrema importância esse tipo de estimulação para o desenvolvimento saudável da criança. De 3 a 5 anos, a gente já começa a trabalhar mais a coordenação motora fina, encaixe, recorte, pintura, desenho. Já podemos começar a inserção dessa criança em algumas atividades em casa. Claro que atividades sempre que você consiga inserir essa criança, né? Por exemplo, você já pode colocar ele próximo de você, já trabalhar, por exemplo, se você, igual na terceira figura, né? Se você vai fazer um macarrão, uma macarronada para o almoço, pega o macarrão, deixa ele tocar, deixa ele manusear. Fazer essa troca é importante. Acima de 6 anos, já são estimulados com leituras, esportes, por exemplo, natação, capoeira, atividades principalmente ao ar livre, e aí sim a gente pode inserir ele mais nas atividades domésticas, lavar uma louça, pegar um produto, na musicalização, na meditação, estimular o cognitivo em jogos de tabuleiro, sempre priorizando o trocar em família, né? O brincar em família ou entre amigos. Nunca deixar a criança sempre brincar somente sozinho. Vai ter momentos, sim, que ele vai querer brincar sozinho, mas é necessária essa interação para poder criar vínculo afetivo, socialização e ganho nos marcos cognitivos e motores. E aí, buscando a qualidade nos relacionamentos, a gente incentiva sempre as brincadeiras, como eu já falei anteriormente, entre amigos e família, de preferência ao ar livre, onde ele tem essa troca visual, auditiva, e vai dar sempre um feedback com um sorriso, um falar, um gesto, um brincar, que pode ser expressado no correr, no abaixar, no se esconder. Então, às vezes, é importante os pais voltar, né, dar um passo para trás, voltar às brincadeiras antigas de pega-pega, esconde-esconde, pique alto, colocar essas crianças em atividades motoras como o pedalar, e assim sucessivamente, né? O balançar. Então, sempre é importante essa troca entre família, amigo e criança, para sempre estar alimentando esse vínculo. Não permitir, como eu já havia falado antes, o isolamento durante o uso de telas.
isso até mesmo por segurança, uma medida de segurança para o seu filho, para você estar sempre monitorando o que ele está acessando, com quem ele está conversando. E aí, o que muda durante a pandemia? Na pandemia pode tudo? A gente sabe que nós estamos ainda vivendo, agora menos, né, um período de isolamento grande, as crianças, elas estão estudando de casa, então ele está trocando menos com os coleguinhas, ele já não tem mais aquela hora de lazer, que é do parquinho, que é a hora do recreio, onde ele faz a troca, por exemplo, de lanche com seus colegas, compartilha brinquedos, e isso está trazendo grande prejuízo para as crianças, e a gente tem que suprir isso de alguma forma, né? E aí, o que muda durante a pandemia? Então, durante a pandemia, o direcionamento do uso da tecnologia ela vai muito do que você, pai ou cuidador, oferece para ela, né? Você tem que ser o guia, você tem que ser o termômetro do seu filho, ou do seu cuidado, do seu da criança que você cuida, né? Que está sobre sua proteção ali naquele momento. Então, durante a pandemia, os pais e cuidadores, eles não devem deixar de seguir as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é aquele tempo de acordo com a faixa etária, né? E esse tempo, ele tem que ser aproveitado da forma mais sadia, né, possível. A gente tem que ser um tempo produtivo para a criança. Então, hoje, os estudos e as evidências dizem que não é que a criança não deve interagir, né, com esses dispositivos. Ele tem sim que interagir, é importante, mas deve ser respeitado essas normas, para que com isso ele tenha um aproveitamento saudável dessas tecnologias e eles sejam protegidos, o seu cérebro, o seu desenvolvimento seja protegido dos malefícios que o excesso da dependência do uso desses dispositivos podem causar. Então, o uso das telas, como eu já havia falado, ela tem o seu lado positivo, sim. E ela, por exemplo, né, a tela ela deve ser usada para complementar o processo de ensino-aprendizagem. Hoje a gente vê muitas crianças estudando em casa, e graças a esses dispositivos, as crianças estão conseguindo acompanhar e não ter o também atraso no ensino escolar. Então, esse processo de ensino-aprendizado também está sendo beneficiado pelo processo do uso de telas. Manter a convivência com familiares e amigos. A gente sabe que, por exemplo, durante a pandemia, já há evidências que pessoas, né, acima dos 60 anos, ele tem uma predisposição ao Covid. Então, por exemplo, muitas crianças estão aí há 2, 3, 4 meses sem contato com seus avós, e esse vínculo paternal e entre avós e netos são importantes. Tem muitos profissionais de saúde que deixaram, né, de conviver por um período com seus filhos por conta da pandemia, por estarem na linha de frente, e usaram essas redes como facilitadores para poder manter o contato, né, afetivo, e é importante que isso aconteça. Criar pensamento crítico. A criança, ela não pode ser, os pais não podem deixar que as crianças seus filhos sejam passivos. Hoje, as crianças nascidas, né, são consideradas nativos digitais. Então, são aquelas crianças que têm
esses dispositivos na mão de forma mais facilitada pela própria facilidade que o mundo hoje está ofertando isso. Os próprios pais, às vezes, utilizam perto dos seus filhos. Então, os pais, eles não podem deixar que seus filhos usem a tela e usem esses dispositivos de forma passiva. Tem que orientar ele a criar pensamento crítico, saber o que é certo e o que é errado, a partir do momento, claro, que ele já tem esse entendimento, né? E aqui só vem, né, através desse slide, fortalecer tudo que a gente já vem conversando durante a pandemia, né, que a gente tem que ter o tempo para a saúde e o lazer, principalmente estimulando atividades em família, brincadeiras em família, atividade física em família, de acordo com a faixa etária, né, vários exemplos foram dados anteriormente, estimular o sono, as horas de sono adequado, não deixar, por exemplo, que um bebê que antes deveria dormir aí de 14 a 17 horas por dia, juntando os períodos de soneca, tenha isso interrompido. Os adolescentes normalmente têm uma hora de sono aí regular, de 8 a 9 horas por dia. Muitos trocam o dia pela noite, isso é errado. São crianças que, às vezes, chegam lá no período escolar, têm o seu rendimento escolar prejudicado, são crianças desatentas, e aí, muitas vezes, são pais que pegam, né, que aí vão ter aquele feedback com a escola chama o pai quando o filho tem um rendimento baixo, e aí o pai pega, a primeira coisa que ele faz, às vezes, é pegar e marcar um neuropediatra. Não que esteja errado, corretíssimo, mas, às vezes, são coisas que poderiam ter sido corrigidas lá atrás, às vezes aquela falta de atenção, aquele baixo rendimento, é por conta de maus hábitos adquiridos, né? Um deles é essa questão do sono, que às vezes os pais deixam os filhos virarem à noite em telas, em jogos, e isso causa uma dependência, e a criança às vezes fica desatenta, tem o seu rendimento diminuído, tem uma baixa memorização, isso já tem comprovação em relação a isso. Em relação ao tempo para a família, o relacionamento afetivo, então, já que a gente pode usar esse período de tela, que seja para criar vínculos, né, nesse período de pandemia, entre família e amigos, tempo para segurança, os pais devem tirar um tempo para poder orientar quanto ao uso seguro das tecnologias, isso é proteção dos seus filhos, né? Hoje, quando, por exemplo, a gente vê num filme aquela classificação por idade, aquilo ali já virou lei, é obrigatório, está no ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje as emissoras elas têm que fazer essa classificação, é uma forma de proteger o seu filho contra acesso a conteúdos que não sejam apropriados para a idade dele. Conteúdos pornográficos, conteúdos violentos, que depois, às vezes, quando a criança ela ainda não tem o seu cérebro maturo para poder assimilar esse tipo de conteúdo, eles podem se tornar depois crianças irritadas, crianças agressivas, e isso, às vezes, passa despercebido no dia a dia dos pais, né? Às vezes, são crianças que pegam
e você não toleram o não. Quando o pai fala faz uma negativa a ele, a primeira coisa que ele faz é levantar a mão e levar contra o pai, né? Ele se torna, tem aquele comportamento opositor, né? Então, às vezes, esse comportamento opositor, ele foi aprendido em conteúdos como esse, aonde ele teve acesso. Então, é importante. Hoje já existem sites que ensinam sobre cidadania digital. O Google, por exemplo, ele oferece esse tipo de serviço e poucos pais, às vezes, sabem sobre isso, né? Um deles é Incrível Internet, se eu não estou enganada. Eu já tive a curiosidade de acessar e lá ele ensina sobre segurança, a não exposição excessiva, né, do seu pessoal como forma de proteção. Tempo funcional, criar rotina para estudos e tarefas, né? Utilizar esse tempo aí para poder ser o mais proveitoso possível, né? Conversa entre amigos, pais, família, aprendizado, e tem muita coisa, muito conteúdo legal para a criança ter acesso na internet. E aí, finalizando, a gente deixa como uma forma assim conclusiva e de reflexão que nenhuma tecnologia ela substitui o contato direto com amigos e familiares. E o brincar ativamente é fundamental para o desenvolvimento motor, cognitivo e comportamental das crianças. Cabe a nós, profissionais de saúde, orientar os pais, cuidadores, educadores sobre o uso saudável das telas, alertar quanto ao risco à saúde causados pelo mau uso. Hoje, quase que meio que indivisível, né? A gente separar o mundo real do mundo tecnológico. O que cabe a gente é saber como, quando e quanto utilizar essas tecnologias a nosso favor, né? Então, hoje não existe a proibição, não deve existir a proibição, deve existir a orientação. Orientação para assim a gente ter, né, maior qualidade no desenvolvimento cognitivo, psíquico, emocional, motor das nossas crianças. E vale uma reflexão, né? Hoje a gente está robotizando mais o homem ou o homem, a gente está robotizando mais o homem ou a gente está humanizando mais a internet, né? O uso da mídia. O que é mais importante para a gente? A gente tem que trazer um pouco mais de humanização para mídia digital no geral, né? Para que assim possamos ter qualidade de vida e garantir um melhor desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Agradecemos. Eu e a Priscila estamos muito felizes, né, em estarmos aqui hoje.